Para a palestra desta noite, teremos como reflexão o tema A Importância da Casa Espírita. E quem irá contribuir com o estudo será o nosso amigo José Amaral. Seja bem-vindo, José Amaral. Filósofo por formação, é um dos oradores mais requisitados do movimento espírita. Há anos, milita nas fileiras do espiritismo, tanto como facilitador de grupos de estudos, como também palestrante. É um dos mais conceituados e renomados pensadores espíritas e grande amigo do Centro Espírita Jesus de Nazaré. É bom estar aqui com vocês. Qual é a importância para a sua vida de participar de uma comunidade em que a gente chama de centro espírita? Porque centro espírita não é a casa. Centro espírita somos nós. Nós somos o centro espírita. Vivenciar o centro espírita é exatamente entender o que significa ser espírita na prática, no cotidiano. É por isso que às vezes a gente tem que tomar como referência os roteiros primordiais. Kardec coloca para nós 3 palavrinhas fundamentais que são bases sólidas onde a gente pode se sustentar em toda a estruturação de vivências como espíritas que somos em comunidades de centros espíritas. Ele indica um roteiro seguro e esse roteiro é dado por essas 3 palavrinhas. Primeira, trabalho. A segunda é solidariedade. E a terceira é a tolerância. Essas 3 palavrinhas são fundamentais. Porque, primeiro, que é o seguinte, o trabalho. Ninguém vem para dentro de um centro espírita apenas para receber. Obviamente, a gente vem para cá para receber. Porque não tem como você dar sem ter. Então, quando a gente doa alguma coisa, quando a gente opera alguma coisa, quando a gente trabalha em alguma instância, é resultado daquilo que você tem armazenado em si. As pessoas às vezes não compreendem como é que funciona isso. Funciona da maneira mais simples possível, não tem muita complicação. Às vezes o que mais as pessoas que não são espíritas nos perguntam na vida é como é que vocês fazem lá no centro espírita? Eu ouvi falar que tem umas reuniões lá que ninguém pode entrar. Eu falei, pode. Não existe reunião que você não pode entrar, não. Existe reunião que você tem que estar preparado para ela, porque se você entrar sem o preparo devido, você pode atrapalhar mais do que ajudar. É como um CTI de hospital, entra quem sabe mexer lá dentro, entra quem sabe lidar com o que está sendo vivido lá dentro. Então, não é proibido, não tem nada de misterioso, não. Qualquer instância, qualquer trabalho no centro espírita é aberto a qualquer um que tenha boa vontade. O problema é o preparo. Você precisa preparar-se. Mas tem uma reunião mediúnica. Pois é, tem uma reunião mediúnica. Mas eu ouvi falar que baixa espírita. Baixa. Aliás, às vezes a gente até brinca. Fala, não baixa muito, não. Eu acho que a gente tem mais é que levantar. Não, lá é um tal de levantar espírito que eu vou te contar, porque geralmente todos nós espíritos, encarnados ou desencarnados, quando vamos para dentro de um centro espírita, a gente está meio caidinho, né? Geralmente a gente vem pela busca de algum auxílio imediato. Então, o que pode acontecer mais frequentemente é a gente lutar para que todos os espíritos, encarnados e desencarnados, levantem e não baixem. Né, nesse sentido. Mas o que a pessoa faz? Você, é só amor no coração. Às vezes, numa mesa mediúnica, a única coisa que está acontecendo é gente que ama outras pessoas que estão passando por dificuldades, tanto no mundo espiritual quanto no mundo encarnado. É só isso. Se alguém aparece com problemas graves, se queixando de alguma coisa que está
fazendo ele infeliz, sofrer muito, o máximo que você vai ver é pessoas em volta de uma mesa tentando vibrar o máximo possível, tentando elevar o máximo possível das suas vibrações íntimas, dos seus sentimentos mais nobres, em favor daquela criatura, para que ela cresça, para que ela seja levantada, erguida dos seus sofrimentos, para que ela seja amparada. É só isso que você vai ver. Ah, mas não é possível. É possível, é só isso mesmo que acontece. E é por isso que você precisa se preparar, porque não dá para você não ter bondade no coração e participar de uma reunião dessa. Não dá para você participar de uma reunião dessa e ficar lá, mas esse não está precisando, não. Que é isso? Isso está, querendo explorar a gente. Não, doa-se, simplesmente doa. Eu me lembro, eu aprendi isso a duras penas, porque quando Raul Teixeira vinha pelas nossas regiões aqui fazer as nossas CEONGs, confraternização do Oeste de Minas, a gente aprendeu com ele uma coisa extraordinária, porque um dos casos que ele contou, ele falava exatamente dessa boa vontade que é perene no trabalhador espírita, na pessoa que participa das reuniões de amparo e de elevação espiritual. Não tem mas e não tem cis, é incondicional. E ele aprendeu isso a duras penas, porque ele era passista, ele era médium de dar passes no centro espírita que ele trabalhava no início da vida dele. No início da carreira dele, ele estava dando passe. Aí, um belo dia, ele começou a escolher as pessoas que ele dava passe. Então, ele entrou numa fila para dar passe. Aí, de repente, ele parou diante de uma pessoa, gordinha, bonitinha, coradinha, arrumadinha. Ele olhou e pensou, se fez, esse é Papa Passe. Esse está aqui toda semana para tomar passe. Ele não está precisando, não. Eu é que estou precisando mais do que ele. Então, ele saltou aquele e continuou na fila. Lá na esquina, quando ele já estava virando para pegar a próxima fila, o Emanuel, o espírito, virou para ele e falou, Raul, o que você está fazendo? Ele falou, dando passes. Ele falou, mas e aquele lá? Ele falou, aquele lá não precisa, aquele lá é passe, está gordinho, corado, saudável. Aí o Emanuel virou para ele e falou assim, você acha que está assim? Então, aplicou nele um passo nos olhos e falou para ele, olha, agora, ele viu na psicosfera do indivíduo que ele estava pensando em suicídio naquela noite. O Raul deu uma pressa de voltar. Nossa Senhora, voltou, chegou lá e ficou quase meia hora dando passo no rapaz. Ele falou que depois desse dia, nunca mais ele negou passe a ninguém e a quem quer que seja. Até papagaio, periquito, cachorro, gato, qualquer coisa. Ele aplica passe sem pestanejar. Então, essa é a mentalidade que move um trabalhador espírita, que cria a imagem institucional centro espírita. Nós precisamos dessa construção. E essa construção se faz em coletivo, quando a gente junta as nossas forças para fazer esse trabalho. Um centro espírita é um núcleo vivencial do espiritismo. É onde a gente estuda, aprende espiritismo para colocá-lo em prática no nosso cotidiano. Tanto dentro de casa espírita, quanto fora da casa espírita. Porque não é só na casa espírita que a gente vivencia, ou que pelo menos deveríamos vivenciar o espiritismo. Aqui é o ponto de aprendizado, é o local de aprendizado, é o ponto vivencial, é o núcleo vivencial, é o ponto de convergência onde a gente vem para aprender a lidar com as coisas do espírito, aprender a lidar com o que nós somos. O que é que nós viemos fazer aqui? Qual é o sentido do nosso existir na face da Terra? E quando a gente aprende, a gente
coloca em prática quase que numa necessidade lógica, numa consequência lógica. A partir do momento em que você conhece, esse conhecimento gera uma necessidade de ação. Essa necessidade de ação depende de cada um de nós, mas ela é instigada. Não tem como você, a partir do momento em que tem um conhecimento, esse conhecimento necessariamente vai gerar um sentimento. E o sentimento te impulsiona numa ação. Não tem como. O sentimento, quando ele brota a partir de um conhecimento, ele vai fazer com que você caminhe, ande, desenvolva um caminhar, uma ação em direção a. E é isso que nós estamos fazendo aqui. É uma escola para a educação de espíritos e almas. Há uma diferencinha. Almas somos nós encarnados. Espíritos são os desencarnados. Os desencarnados são espíritos. Quando a gente encarna, a gente passa a ser alma, por quê? Porque é um espírito animando a matéria. Então a gente passa a ser alma. É a mesma coisa, só muda a maneira de atuação. Enquanto encarnados somos almas, porque estamos animando a matéria. Quando desencarnamos, voltamos para o mundo espiritual, nos tornamos novamente, ou voltamos à condição de espíritos que somos. Nessa visão, você percebe o seguinte: se é uma escola para a educação de espíritos e almas, mas que educação tem que ser isso? A educação de como ser um ser humano do bem, como ser um ser humano, né, gente boa, um ser humano em que as pessoas que convivem com você olham para você, sentem você, sentem confiança, sentem alegria de estar perto. Que tipo de pessoas você gostaria de ser? Nós temos escolhas. Essas escolhas são as nossas escolhas do cotidiano. Tem gente que gosta de ser tralha ruim. Vocês conhecem, né? Tralha ruim, vocês conhecem. Vocês sabem o que é tralha, né? Mais vulgarmente, traia ruim. Traia ruim significa que é a pessoa que você não aguenta ficar perto. Ninguém aguenta ficar perto. Porque a pessoa é chata, a pessoa é nociva, a pessoa incomoda, a pessoa, né, faz você desistir de um monte de coisas. Nossas escolhas podem ser isso. Se você assumiu, abraçou a doutrina espírita, obviamente a sua escolha, pelo menos num esforço cotidiano, porque a gente não precisa ser santo, a gente não precisa ser perfeito, mas num esforço cotidiano a gente precisa de lutar para domar essas más tendências nossas. Por quê? Porque ao domar essas más tendências, a gente também emite uma energia que todo mundo que está em volta percebe o esforço que a gente está fazendo. Às vezes a gente escorrega e mostra a nossa cara verdadeira. Mas aí você fala, desculpa, né? Deixa eu voltar ao meu esforço. O esforço, ele sempre conta como ponto positivo para aqueles que estão no nosso convívio. Esse é o contínuo educar a nossa alma, educar o nosso espírito. E outra coisa, se a gente soubesse o tanto que a gente sofre por causa disso, se a gente pensasse um pouquinho só, todos os nossos sofrimentos, aqui ó, todos, eu não estou falando um ou outro não, todos os sofrimentos, todos, é por causa das nossas imperfeições. Então, quer parar de sofrer? Quer se livrar um pouquinho dessas cargas de sofrimento? Aperfeiçoe-se. Melhore um pouquinho mais. Melhore um tanto mais. Trabalhe um tanto mais. Conheça um pouco mais. Sinta. Extravase o seu sentimento um pouco mais. Seja gente boa um pouco mais. E aí, você vai percebendo que ao longo do tempo, isso vai contando a seu favor. Porque a cada dia que passa, que você descobre o quanto é bom ser bom, o
quanto é bom ser bom. Você entra num círculo, um círculo virtuoso, que te leva cada vez mais a melhorar-se um pouco mais, um pouco mais, um pouco mais. E quanto mais você melhora, menos sofrimento você terá. Outra, formação moral e espiritual da comunidade. Obviamente, o centro espírita, como sendo um ponto de convergência, não tem como você aprender aqui e esforçar-se por vivenciar, tanto na sua vida dentro da instituição centro espírita, quanto na comunidade que você vive, porque a autenticidade é essa. Tanto é que você percebe claramente o quanto que você muda. Não porque você às vezes percebe, porque isso passa às vezes em nós desapercebido, porque o ideal seria isso. O ideal é a gente não perceber que está se melhorando. O ideal é só se esforçar-se para ser melhor a cada dia, mas não perceber tanto. Mas aos poucos as pessoas que convivem com a gente percebem. Alguns, inclusive, até você fica satisfeito, porque as pessoas chegam perto de você e falam assim: oi, posso te fazer uma pergunta? Posso. Você é diferente. E você fala: diferente como? Assim, a sua maneira de ser, você é o quê? E aí quando você fala: não, eu sou espírita. Ele fala: só podia ser. E se eu ouvir isso é muito bom. Só podia ser espírita. Isso é muito bom. Isso satisfaz muito a nossa capacidade de nos esforçarmos durante o dia a dia. Eu me lembro muito bem quando a gente começou, eu era uma pessoa muito esquisita. Muito esquisita. Não, vocês não precisam de rir não, porque aí é covardia. Mas eu era muito esquisito. Eu ainda fazia palestra no Centro Espírita Jesus de Maria de Nazaré. Ainda era na rua São Paulo. Só para vocês terem uma ideia, a minha vida antes do Centro Espírita era uma vida extraordinariamente ruim, sabe aquela coisa? Eu era um professor de química, mais arrogante. Sabe aquela coisa de baixinho invocado, sabe? Baixinho invocado. Uma pessoa que está com a autoestima no pé, literalmente, e aí tenta mostrar o peito e achar que é bom para todo mundo. Era eu. E esse Zé Amaral, esse José, aliás, esse era o José Conceição. Eu tive que mudar de nome, olha para vocês terem uma ideia. Eu passei a não me chamar José Conceição, porque o José Conceição era o arrogante. Aliás, existem professores que hoje estão na escola onde eu dava aula, que eles têm tanta raiva de mim, que os meus filhos, quando estudaram lá, eles falam assim: você é filho do José Conceição? Sou, você. Eles esfregavam a mão e perseguiam meus filhos. Eu era daqueles que faziam uma prova, não era para testar conhecimento, era para fazer covardia com as meninas. Eu ainda desenhava um capitinho com um tridente no final da prova. Seja feliz. Isso é só para vocês verem mais ou menos o perfil. Aí um belo dia eu estava lá no Maria de Nazaré, já estava começando a fazer um trabalho de evolução íntima, de tentativa de entender o que significa doutrina espírita, colocar um pouquinho na minha prática cotidiana, mesmo que de pé quebrado, meio forçado, mas estava lá fazendo o trabalho. E aí aos pouquinhos eles começaram a ter confiança de me chamar para fazer palestra. Aí uma bela quinta-feira, estava lá, e aí então o pessoal estava, chega um colega do meu tempo de golo, do meu tempo de arrogância, do meu tempo de Zé Ruela. Vocês conhecem Zé Ruela? Não preciso
definir melhor para vocês, a não ser isso. Aí ele olhou para mim e falou assim, você aqui? E eu falei assim, estou aqui também. E ele falou assim, ouvi falar que o negócio aqui é bom, né? É a primeira vez sua? Eu falei, não, eu já venho há algum tempo. Ele falou assim, pois é, eu vou vir aqui para ver como é que é o negócio aqui e tal. E começou ali. Aí o tempo foi passando, de repente a pessoa levanta-se, vai lá, faz a apresentação e chama. Então, para fazer a palestra hoje para nós, o José Amaral. Aí eu me levanto, na hora que eu vou para frente da turma, o cara, ele não deu conta de frear a interjeição. Não é possível. Você está brincando? É você que vai fazer a palestra? Eu falei assim, meu filho, infelizmente é. Ou seja, quando eu me lembro disso, eu penso assim, já era para mim um motivo de alegria, porque eu sei a diferença que era o Zé Conceição que ele conhecia para o Zé Amaral que estava ali começando uma trajetória de fazer palestra. Não era muita coisa, mas já representava uma diferença extraordinária. E isso é o que a Casa Espírita faz por nós, porque ela nos dá oportunidade de conhecimento e de autoeducação, de reformas íntimas no início e depois transformações íntimas profundas, porque você começa a direcionar a sua atitude, a sua maneira de agir, a partir das bases de conhecimentos e de sentimentos que você já está adquirindo ao longo do tempo. E não tem como, por mais que você tente negar, não tem como, depois de determinados conhecimentos e sentimentos, não tem como você agir sem nenhuma consequência do jeito que você agia antes do conhecimento. O conhecimento te exige mudanças na sua postura, mudanças no seu existir. Tem que ser diferente, tem que ser algo que condiga com aquilo que você está aprendendo. Essa é a importância de uma casa espírita, onde tem um grupo afinado que estuda, que trabalha o seu autoaprimoramento continuamente. Isso faz valer a pena uma vida, faz valer a pena uma caminhada, faz valer a pena porque imperceptivelmente todos os dias, o esforço de cada dia faz você olhar para trás e depois de 10 anos de caminhada, depois de 15 anos de caminhada, você pensa, consegui muita coisa que eu achava que não tinha condições de conseguir. Por quê? Porque você tem o incentivo de um, tem o incentivo do outro. São entrelaçamentos de forças e esforços que nós trocamos, mesmo sem a gente perceber, a gente troca e um mantém o outro em pé. E aí, a gente pode naturalmente entender a doutrina espírita como sendo esse baluarte, esse alicerce sólido em que a gente pode se sustentar. As 3 palavrinhas de Kardec, que é o trabalho em primeira instância, depois vem a solidariedade, a própria palavra diz, eu adoro essa palavra porque ela nos remete a essa condição de coisa sólida. Solidariedade é a qualidade daquilo que é sólido, daquilo que tem poder de sustentação e ficar em pé. Ou seja, se alguém é solidário com o outro, é como ele diz, apoia aí. Aqui tem apoio sólido. Não vou deixar você cair. Não vou deixar você esmorecer. Não vou deixar você desanimar. E quando eu estiver precisando, eu espero encontrar em você a solidariedade, o apoio sólido que me fará permanecer de pé. Quer dizer,
É a gostosura do viver a cada dia que passa dentro de uma instituição como um centro espírita. Obviamente, como um recanto de saúde e de paz. Dentro da casa espírita é quase que uma necessidade lógica, porque se você encontra conhecimento, se você refina os seus sentimentos, se você age de acordo, coerentemente com aquilo que você sente e pensa e conhece, obviamente isso aí te dá uma necessária condição de segurança. Você se torna mais seguro, você se torna mais em paz consigo mesmo. Porque a autoestima, mesmo que você não queira, mesmo que você não perceba, ela se levanta. Por quê? Porque você fica de bem consigo mesmo, você está em paz consigo mesmo. Ao longo de um tempo, você agindo coerentemente com aquilo que você pensa, com aquilo que você sabe, com aquilo que você sente, te dá condições de você todos os dias olhar no seu espelho, na hora que for dormir, você olha para o seu espelho e a sua autoavaliação, a sua avaliação de como está indo diante da vida, é uma avaliação positiva, é uma avaliação boa, é uma avaliação, no mínimo, incentivadora. No mínimo, incentivadora. Quando você age bem, quando você tenta todos os dias e se esforça para isso, para melhorar todo dia um pouquinho, essas ações, essas pequenas ações do cotidiano, faz com que você, ao se olhar no espelho, aquele que está lá no espelho olha para você com um olhar de aprovação, com um olhar de tranquilidade, com um olhar sutil, de aprovação e de cumprimento. Valeu, você está dentro daquilo que você se propõe a ser. Você está coerente com aquilo que você... E é isso que a gente chama de autoestima. Autoestimar é ter uma autoavaliação elevada de si mesmo. Podemos chegar ao autoamor. Por quê? Porque o autoamor é um conjunto de ações pequenas, por menor que seja, em que a gente se avalia de forma positiva, e aos poucos isso vai se tornando uma rotina, vai se tornando uma constante, a ponto de você olhar para si mesmo e falar assim, eu estou ficando gente boa, eu estou ficando gente fina, eu estou deixando de ser Zé Ruela, eu estou deixando de ser uma pessoa tralha, ruim, para ser uma pessoa que vale a pena conviver, vale a pena viver com. Isso é autoestima elevada. Isso, obviamente, gera paz e saúde. Não tem como você ficar sem saúde quando você está de bem com você mesmo, quando você está alegre com aquilo que você vive. A gente fica sem paz e sem saúde quando a gente age de forma incoerente com aquilo que a gente acredita. Ou se você acredita nos valores que te sustentam socialmente, mas não os vive de forma incoerente. Quantas vezes nós já falamos isso aqui? Mas vale a pena lembrar. Às vezes você acredita no valor fidelidade. Vamos lá, vamos pegar no mais pesadinho. Fidelidade. Eu acredito na fidelidade. Assiste um filme de comédia romântica, fala, dá até aquele tremidinho na voz. Que beleza. E torce para um final. Mesmo que a xanguana, que você já sabe mais ou menos como é que funciona, né? Se apaixona no início, depois tem a complicação, depois tem a volta. Geralmente a pessoa corre para o aeroporto. Esse tem um tal de correr para o aeroporto. Não podia ficar
quieto dentro de casa, porque aí ficava mais fácil. Mas não, mas tem que complicar para o caboclo correr e vai dar o beijo final no filme lá na entrada do embarque, do portão do embarque lá do aeroporto. Mas você assiste aquilo e acha uma beleza. Então, um dos valores é a fidelidade. E aí a pessoa simplesmente não vive coerentemente com a fidelidade. Imagina como é que fica a sua autoestima, como é que fica a sua autoavaliação disso. Obviamente você vai olhar para si mesmo. Aliás, depois da pulada de cerca, geralmente a pessoa já vem com a culpa que o mundo está olhando para a pessoa. Se você parar num lugar para esperar a condução, ou esperar pegar o carro, ou o ônibus, seja lá o que for, se alguém olhar para ele mais de 20 segundos, ele já descobriu. O desgraçado já sabe. Será como que descobriu? E já começa a maquinar coisas. Por quê? Porque é essa condição em que toda vez que eu conheço, toda vez que eu sinto e ajo incoerentemente com o que eu sei e sinto, eu destruo a minha autoestima. E se eu destruo a minha autoestima, eu destruo a minha paz íntima e eu destruo a minha capacidade de ser saudável. Eu vou para os adoecimentos. A doutrina espírita nos dá isso de mão beijada. Fala, para, menino, de agir fora daquilo que você tem como valor de sustentação social. Você precisa disso. Você é um ser que necessita disso. Não seja incoerente com o que você sente, pensa e quer vivenciar. Não para. Para pensar um pouquinho. E, para finalizar, o nosso trabalho aqui, ó, o Herculano Pires é um dos mais importantes conceituadores do que é a instituição Centro Espírita. Um dos maiores filósofos, ele diz uma coisa interessante. Ele diz assim, ó, se os espíritas soubessem o que é o Centro Espírita, quais são realmente a sua função e a sua significação, o Espiritismo seria hoje o mais importante movimento cultural e espiritual da Terra. Infelizmente, nós ainda não sabemos. Infelizmente, a gente age, às vezes, como se o Centro Espírita fosse apenas um lugar para vir buscar benefícios pessoais. A gente ainda não descobriu o quanto a doutrina espírita pode nos ajudar a nos tornarmos doadores, a nos tornarmos trabalhadores, a nos tornarmos pessoas que vai levar o consolo, vai levar a alegria, vai levar o bem viver a outros. Enquanto a gente está apenas querendo para si, buscar, receber, de lá para cá, de lá para cá, nós não descobrimos o quanto é bom ser bom daqui para lá. Na hora que a gente descobre, a gente vê que é o seguinte, o passe que eu recebo, quando eu descubro que eu posso dar o passe, eu sou o primeiro a receber o passe. Quem dá o passe é o primeiro a receber. Se eu só recebo, fica parecendo que pode se tornar água parada. Transforme-se imediatamente. A casa espírita está preparada para te fazer se tornar do que recebe ao doador. E quem doa, as primeiras energias passam através dele. Ele é o canal de transmissão de energias. Quem consegue entender isso, entende perfeitamente a profundidade que é se tornar espírita. E se tornar espírita significa absorver o conhecimento e depois
transcender esse conhecimento para em volta de si mesmo. É a hora que a gente deixa o espiritismo sair de nós. Enquanto ele entra, a gente rumina, aprende, lida com os conhecimentos, desenvolve os sentimentos e faz com que todo o processo seja compreendido, entendido. A hora que a gente começar a desenvolver de nós para os outros, aí é que você verá como que a doutrina espírita se transforma, né, em algo que para você passa a ser essencial, vital. E alguns conseguem entender a profundidade e vivenciar isso o mais rápido possível. O Espiritismo, como grande alavanca de transformação da humanidade, é uma consequência de quando a gente entende todo esse processo. E aí as palavrinhas que surgem é construindo relações no centro espírita em cima de consolação. A palavra consolação, nós já descobrimos o sentido dela. Consolação é quando você coloca sol na vida da pessoa. Consoles, com sol. Colocar sol é ligar o holofote, iluminar o caminho, conhecimento. Então, consolar é dar possibilidades da pessoa conhecer a realidade que está em torno de nós, conhecer o que significa estar aqui nesse planeta, nesse sistema solar, nessa galáxia, nesse universo, quem nós somos, de onde nós viemos, qual o sentido, de onde nós viemos e para onde que nós vamos. Todo esse conhecimento para nós passa a ser sólido. Sólido. Lugar onde você pisa com segurança. Lugar onde você se sustenta. E consolar é apenas isso. Conhecer. Conhecer e fazer conhecer. Dentro das parábolas de Jesus, a parábola do bom samaritano é a que mais trabalha bem o sentido da consolação. Simbolicamente, o que é a consolação quando o samaritano vai ser solidário com aquele que estava caído no caminho? Ele é solidário quando ele pega simbolicamente e deita-lhe azeite nas suas feridas. Azeite, naquela época, era utilizado em lâmpadas, aquelas lâmpadas de Aladim, e servia para fornecer luz, iluminação. Então, deitar o óleo, o azeite nas feridas daquele que estava caído, era o trabalho mais genuíno de consolação. Colocar sol, colocar iluminação, colocar esclarecimento na vida daquele indivíduo que estava em queda, que estava em decadência. E fazer com que ele, a partir da iluminação, descubra o seu sentido existencial, descubra os seus caminhos que devem seguir. No fundo, é só isso. A caridade, obviamente, Kardec foi extraordinariamente feliz quando ele disse que a única via para o espírita se salvar, se é que tem que se salvar de alguma coisa, porque nós não temos o sentido de salvação conforme as igrejas tradicionais, mas sim porque nós somos todos salvos, nós já fomos criados salvos. Aliás, Jesus deixou isso claro: nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou se perderá. Então, já estamos salvos. Agora, quando você se salva através da caridade, só a caridade, promove a sua salvação. Por quê? Porque a caridade faz com que você se auto-ilumine. Então, se auto-aperfeiçoe, e o auto-aperfeiçoamento te livra dos sofrimentos. Então, você se salva dos sofrimentos que você mesmo provoca por causa da ignorância, por causa da incipiência do conhecimento. Então, você se livra, você se salva a partir da caridade, que é a prática do amor na sua última instância. O acolhimento dentro de uma casa espírita, o que mais a gente aprende é acolher.
E o que significa isso? Eu adoro essa palavra também, é uma das palavras significativas. Acolher é trazer ao colo. Acolher, trazer ao colo, proteger, ser solidário, ser solícito, ser disponível a quem está necessitando de rumo, de iluminação e de saúde. Religiosidade, a gente trabalha todo o nosso sentido de religiosidade a partir desses conhecimentos. E, portanto, o que nós teremos como consequência é, a cada dia que passa, estaremos mais educados espiritualmente, mais educados como almas em trajetória evolutiva e mais esclarecidos, mais iluminados. Portanto, um pouco mais felizes a cada dia. Beleza? Muito bom, obrigado, valeu demais.